Meu nome é Tainara, o meu grupo é constituído pelo Rodrigo, pela Gabriele Muller e pela Stephanie. A gente vai falar hoje sobre laudo de avaliação ou perícia rural. Fazendo uma breve introdução, os laudos de avaliação de imóveis são documentos escritos por especialistas que têm como objetivo avaliar, né, para saber o valor total do imóvel, assim como seus custos, os frutos e os direitos também, para uma determinada finalidade, situação e data. Um imóvel rural é aquele que tem vocação tanto para exploração animal quanto vegetal, qualquer que seja a sua localização. Avaliar um imóvel possui várias vantagens. Uma delas é o conhecimento real do bem, e pode ser também o aumento do controle patrimonial, o cumprimento de legislação e normas, além de estar preparando para possíveis oportunidades de compra e venda, né, futuramente, ou processo de fusão e aquisição. Sendo assim, nesse trabalho a gente vai falar como que deve se escrever um documento de laudo de avaliação de imóveis e os tipos de laudo de avaliação de imóveis rurais. Bom, agora a gente vai falar sobre classificação dos bens e seus frutos e direitos, né? Os imóveis, eles podem ser diferenciados em 3 tipos, né, de classificação, que é os imóveis rurais, os componentes dos imóveis rurais, os frutos e direitos. Portanto, dentro dessas classificações, possuem outras subdivisões que a gente vai falar agora. Tem a classificação, né, dos imóveis rurais, que é por dimensão, pelo tamanho da propriedade e pelo tipo de exploração que a gente tinha falado antes, que pode ser animal ou vegetal, ou pode ser os dois também. E agora a gente vai falar sobre as classificações dos componentes dos imóveis rurais, que é outro tipo de classificação. Tem a de terras, a de benfeitorias, a de máquinas e equipamentos fixos ou removíveis, veículos, semiventes, semimoventes e recursos naturais. Agora eu vou estar falando sobre os frutos e direitos sobre essas propriedades rurais. Entre os frutos está o aluguel, o arrendamento, a renda de exploração direta dessa área e as parcerias. E entre os direitos sobre essa propriedade estão o usufruto, a concessão, hereditários, posseiros, comodatos, servidão e entre outros. Já qual os procedimentos para avaliação de imóveis rurais? Para se realizar um laudo de avaliação de imóveis rurais, deve ser realizadas as seguintes etapas, como vamos apresentar agora a partir do próximo slide. Entre as definições, né? Da finalidade como desapropriação de uma posse de uma terra, a aquisição de uma área, uma propriedade, um arrendamento, uma alienação, uma revisão de tributos, a garantia, uma cisão de contratos, uma fusão de empresas rurais, ou até mesmo a combinação de negócios, o aporte de capital sobre uma área, e entre outros. E do objetivo como avaliar o valor justo por uma área, valor de mercado, né, para uma compra ou venda de uma área ou para se fazer um arrendamento, e também o prazo limite para apresentação dos laudos e condições a serem utilizadas em determinado, seja numa propriedade, uma área da propriedade ou até numa empresa rural. E também conhecer quais os documentos necessários para o conhecimento dos requisitos de um documento, né, para se avaliar uma propriedade. Porque, de acordo com a documentação da propriedade, o engenheiro poderá avaliar, né, fazer a avaliação depois de solicitar todos os documentos com o proprietário, se essa propriedade está regularizada, se todos os impostos estão em dia, porque tudo isso vai fazer parte da avaliação e poderá ser decisiva
na avaliação de uma área para definir um preço de um arrendamento ou de uma venda e outros. Então, quando a gente vai falando dessas etapas que a gente tem que fazer da elaboração do laudo de avaliação e perícia de um imóvel rural, tem essa parte da vistoria. A parte da vistoria, ela permite que o engenheiro conheça o imóvel. Nisso, ele vai analisar as características topológicas, todo o tamanho, dimensões, como que é o relevo daquele terreno, físicas, construtivas, seu potencial construtivo e de atestar suas existências e estado de conservação daquela região. Além disso, é durante a vistoria que o engenheiro verifica o mercado e a região no qual o ativo está inserido. Então, nesse momento, o engenheiro vai fazer uma relação de como que está a qualidade daquele imóvel rural e também de como que está o mercado naquela região. Afinal, a pessoa que está comprando, ela tem um interesse em saber como que vai ser, o que ela vai gastar. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, que tem a parte onde avalia os custos e o valor daquele bem. Porque a pessoa que está comprando, ela precisa ter todas as informações. Então, durante essa vistoria, ele vai caracterizar a região quanto aos aspectos físicos, a infraestrutura pública daquela região, a característica geral daquele terreno, denominações, dimensões, a terra em aspectos físicos e identificação pedológica, como que está a qualidade do solo, composição do solo em si, construção e instalações, como aspectos funcionais e condições legais, o que pode e o que não pode ser feito naquela região, porque a gente sabe que cada região tem algumas normativas que vão impedir que faça alguma produção, que haja alguma prática na agropecuária. Produções vegetais, como estado vegetativo, produtividades esperadas, qual que é a produção mais intensa naquela região, qual espécie que é mais produzida, qual não. Obras e trabalhos e melhorias na terra, o que já foi feito naquela terra, como dimensões e quantidade também. Máquinas e equipamentos, como fabricantes e características técnicas desses equipamentos. E atividade pecuária daquela região, como espécie, raça, categoria dos animais, entre outras atividades, como agroindústria, turismo rural, hotelaria e mineração. Então, nesse momento, é um momento onde o engenheiro que está fazendo a vistoria, ele tem que conhecer todo o local para poder colocar no documento. E nisso, a gente tem que pensar que todos os trabalhos feitos por engenharia têm uma normativa, eles têm uma metodologia técnica já aprofundada. E essa metodologia de avaliação aplicável são basicamente de natureza do bem e do mercado do comprador, e deve ser justificada. Toda essa normativa é feita de acordo com a NBR 14.653, parte 3. Nela, a gente vai ter os métodos de identificação do valor de bem, de seus frutos e direitos. Vai ser possível ser feitas metodologias comparativa de direito de dados de mercado, método involutivo, método de capitalização de renda e método evolutivo. Todos esses métodos, eles fazem através de uma função, através do valor de terra nua, benefícios reprodutivos e não reprodutivos, obras, trabalhos de melhoria e passivos e ativos ambientais presentes naquele terreno. Já, quando eu quero ver o método de identificação de custos daquele imóvel, qual que vai ser o custo que eu vou ter ao momento que eu adquirir aquele imóvel, eu vou verificar os métodos de quantificação de custo e método comparativo direto de custo, de acordo com os valores que estão no mercado. E aí se faz uma relação. E dentro desse método de avaliação aplicável, eu vou ter as especificações de avaliação. E a avaliação deve ser especificada quanto à fundamentação, e aí na fundamentação vai ser mais relevante os dados que eu tiver mais certeza, aqueles dados mais confiáveis, onde eu conseguir dados que eu possa comprová-los, e aí aprofundando o empenho e trabalho avaliatório, e também quanto ao método de precisão. Depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada. Quanto mais o valor da minha amostra tiver mais garantia de que... mais tiver garantia de que eu consiga fazer um relatório mais específico, eu vou ter mais confiabilidade. E nisso a gente vai ter os graus de fundamentação, que vai de 1 a 3. O grau 1 ele é de menor confiança, onde nesse grau 1 eu posso ter uma situação paradigmática, onde eu vou ter um valor de opinião de mercado onde for até 50% abaixo da amostra. Eu vou ter valores não confiáveis. E quando eu tiver um grau de avaliação nível 3, eu vou ter valores mais confiáveis, tá bom? Ele não permite
que eu tenha a extrapolação do valor de mercado. E nisso eu vou ter a apresentação do laudo de avaliação de imóveis rurais. E essa apresentação ela vai ser completa ou simplificada. O laudo de avaliação de imóveis rurais completo é obrigatório que tenha pelo menos os seguintes itens: identificação do solicitante, objetivo da avaliação, pressuposto, ressalvas e fatores limitantes, roteiro de acesso ao imóvel, planta esquemática de localização, descrição da região, identificação e característica do bem avaliado, indicação dos métodos e procedimentos utilizados, pesquisa de valores, memória de cálculo do tratamento utilizado, diagnóstico de mercado, data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência, especificação da avaliação com grau de fundamentação e precisão, local e data do laudo, qualificação legal completa e assinatura do profissional responsável. É o laudo simplificado, né? O laudo de avaliação de imóveis rurais simplificado é obrigatório que tenha pelo menos os seguintes itens: identificação do solicitante, objetivo da avaliação, roteiro de acesso ao imóvel, planta esquemática de localização, identificação e característica do bem avaliado, indicação dos métodos e procedimentos utilizados, data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência, especificação da avaliação com grau de fundamentação e precisão, local e data do laudo, qualificação legal completa e a assinatura do profissional responsável. São diversos objetivos para a realização de um laudo de avaliação imobiliária. Por conta disso, é sempre importante contar com uma empresa que possui vasta experiência e conhecimento no mercado para entregar a melhor solução possível. A todos, e essa foi a nossa apresentação.